Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 51. Tratamento favorecido para microempresa e empresa de pequeno porte. Lei Complementar 123 de 2006. Licitação exclusiva, cotas, reservas e subcontratação para ME e EPP. Tem alguma exceção? Vamos lá, vamos verificar? Bom, na dica anterior, de número 50, nós vimos alguns tratamentos especiais aí que a Lei Complementar 123 de 2006 oferece para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Lembrando que a Lei Complementar, ela instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte aqui no Brasil, trazendo tratamento diferenciado em termos de regime tributário, obrigação trabalhista, previdenciária, acesso a crédito e acesso ao mercado, onde nós tratamos aqui alguns benefícios em termos de licitações, tá? Principal diferença está ainda no faturamento anual, ou seja, faturamento não é lucro, gente. ME vai até 360 mil e EPP até 4,8 milhões atualmente. De tempo em tempo isso é atualizado. Então, a Lei Complementar, ela vai dar uma série de tratamentos favorecidos para que essas empresas, né, consigam evoluir e deixar esse enquadramento, deixar de necessitar desses benefícios, tá? Bom, na dica anterior, nós vimos aqui os benefícios do artigo 48 para consolidar o artigo 47, ou seja, licitação exclusiva para ME e EPP, quando o item for até 80 mil, a possibilidade da administração pública separar, exigir aí uma subcontratação de ME e EPP para obras e serviços de engenharia, tá? Para alguns itens dessa obra, e a possibilidade de cotas de reservas de até 25% para ME e EPP, se tratar-se de itens divisíveis, tá ok? Bom, então esses são os tratamentos favorecidos que o artigo 48 prevê para desenvolver a microempresa e a empresa de pequeno porte. E agora vem aqui a nossa dica. Tem alguma exceção a esses três tratamentos do artigo 48 diferenciado? A gente sempre vai ter que aplicar ou tem alguma condicionante, tá? Para que a gente afaste esse benefício aí para ME e EPP. A resposta é sim, tá? E aonde é que está isso? No artigo 49, inciso 2, até lá o inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2006. Nesses casos, não teremos esses tratamentos diferenciados. Então, é essa a exceção que eu estou falando. Exceção para licitação exclusiva, subcontratação e cotas de reservas. Ah, e a regularização tardia da documentação. É outro artigo, tá? Não está listado no artigo 48, então não tem exceção, ela continua com esse direito, tá? E a diferença ali do empate ficto, permanece o direito. A exceção é em relação ao artigo 48, que são esses três benefícios aí, tá ok? Bom, vamos lá. Artigo 47 define tratamento diferenciado, o 48 diz que o 47 vai ser realizado através daqueles três itens lá que eu estou citando aqui novamente, tá? Então, toda vez que acontecer algumas das condições do artigo 49, esses três benefícios que nós vemos aqui, tá? Eles serão afastados. Primeira exceção, está no inciso 2º do artigo 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos, sediados local ou regionalmente, que tenham capacidade para cumprir aí as exigências do edital. Quando é que você verifica isso? Lá nos estudos preliminares, quando você está definindo o seu objeto, quando você vai definir se vai ter um tratamento diferenciado ou não, como é que você vai organizar a licitação por item, por lote, tá? Você vai no mercado conhecer. E é nessa hora que você tem que identificar que existem pelo menos 3 que tenham condições de competir. Ou seja, o tratamento favorecido, ele não pretende prejudicar a economicidade do preço da contratação pública, tá ok? Se você não identificar isso no ETP, onde é que isso aparece de novo? Na pesquisa de mercado, tá? A sua pesquisa de mercado, depois de procurar, ela pode vir certificar que não localizou no mínimo de 3 fornecedores competitivos, tá? Uma dica é você olhar outras licitações de outros órgãos para esse mesmo item. Lá você vai conseguir verificar a formação societária dos licitantes e se não tiver nenhuma ME, EPP, já ajuda a fazer a fundamentação, tá ok? Segunda e terceira exceções, incisos 3º e 4º, tá? O inciso 3º vai falar se esse tratamento diferenciado
ou simplificado para ME e EPP não for vantajoso para a administração pública vai lá, vai fundamentar, vai explicar por que não é vantajoso e vai afastar esses 3 benefícios aí do artigo 48. Então, aqui é um caso de afastamento em favor da economicidade, ou seja, nós temos MEPP, nós temos uma quantidade, mas o preço que elas praticam não vão ser capazes aí de alcançar aquele valor que foi estimado e esperado pela economia de escala ou por uma grande competição, né, de ampla concorrência, que a administração consiga alcançar uma boa economia. Então, se não for vantajoso, é possível afastar. Inciso 4º, se o tratamento diferenciado representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, ou seja, nós vamos pegar, de repente, um objeto muito complexo e deixar na mão de algumas empresas que são pequenas e não têm um capital de giro, não tem uma estrutura suficiente para atender aquele objeto. Ou então, vamos fazer cotas, né, de até 25% em bens divisíveis, e aí, de repente, é necessário alguma compatibilidade entre os itens ali da sua licitação, tá? E aí você acaba tendo mais de um fornecedor, e isso não acaba comprometendo, ou seja, o inciso 4º, ele traz aqui a possibilidade de uma justificativa técnica, né, em relação à necessidade aí de esse tratamento poder vir causar prejuízo ao conjunto ou complexo, tá? Então tem que entrar um parecer técnico aí do seu setor. Bom, então o primeiro caso é economicidade, o segundo está aqui representação, que é essa compatibilidade entre as partes de um todo, de um sistema, né? Uma garantia, uma assistência técnica que vai dificultar você fazer cotas, reservas, mesmo sendo divisível, ou então a administração está comprando várias partes, depois pretende juntar, e aí se cada item desse acabar ficando com um fornecedor, uma ME, um PP diferente, vai ficar difícil de você garantir a compatibilidade e o funcionamento entre eles depois, tá ok? É até mais ou menos o mesmo tipo de fundamentação que justifica o lote, tá? Bom, vamos lá. 4ª e 5ª exceção. No inciso 4º tá lá. Se a licitação for dispensável ou inexigível. A lei complementar faz referência a 866, tá? Nesse inciso, no inciso 5. O ideal é que haja uma atualização da lei complementar, tá? Mas a lei 866 ainda está em vigor, tá? Então vale a pena a gente passar. Por que não se aplica quando ela é dispensável ou inexigível? Inexigível, a competição ela é inviável. Tá? Então não tem porque você ficar falando de deixar um espaço para privilegiar a MEPP, você só tem um único fornecedor, tá ok? Ou se a sua intenção é contratar todos os fornecedores possíveis, no caso de um credenciamento, né? Então não tem que se falar isso. E a dispensa, gente, a dispensa, ela é uma contratação que ela defende, ela tutela outros valores jurídicos, né? Uma especialização, uma empresa que foi pública, que foi criada para aquele fim, beneficiar um setor, reabilitação de preso, né? Tem vários incisos lá previstos no artigo 24. Cada um deles tem um objetivo, um valor jurídico que é tutelado. Então, aqui ele vai dar preferência a esse valor jurídico em relação aí à exclusividade, né? Para a licitação de ME e EPP ou a criação de cotas, tá? Então, vai prevalecer a fundamentação e os valores defendidos nas dispensas. No inciso 5, o que acontece? Dispensa de baixo valor. Inciso 1 e 2 do artigo 24 da 866. 2, compras e serviços. Inciso 1, obras e serviços de engenharia. Por que não se aplica? Porque não é caso de licitação. Primeira coisa, então tem que se falar em licitação exclusiva para ME e EPP. Cotas reservas. O valor é tão baixo que se você for falar em dividir até 25%, vai comprometer ali o objeto e acaba retirando a atratividade dos itens de baixo valor. Então, o que a lei faz? Ela afasta esses 3 tratamentos, né? A possibilidade de você exigir também uma subcontratação em obras e serviços de engenharia para contra as contratações de baixo valor do inciso 1º e 2º do artigo 24. E, por outro lado, né? Na outra mão, ela fala assim, ó, faça essas contratações diretas, essas dispensas, preferencialmente para ME e EPP. Então, ela afasta o cessamento beneficiário com um lado e, por outro lado, ela cria uma dispensa aí, preferencialmente para ME e EPP, como se fosse uma aplicação aí do inciso 1º do artigo 48, tá ok? Bom, vamos ver aqui, eu trouxe para os senhores uma decisão, tá? Uma jurisprudência sobre licitação exclusiva para ME e EPP
com desvantagem. Lembra que eu falei lá da exceção da 49? Se não houver vantagem para a administração, você deve afastar. Então, aqui nesse julgado, tá, é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que aconteceu? Nós tivemos aqui uma judicialização, tá? E foi questionado a concessão, que essa concessão para fazer licitação para microempresas e empresas de pequeno porte, tratamento diferenciado, ela deve considerar a vantagem, tá? E aí nós temos aqui, ó, item 2. Sobre esse aspecto, né, uma lidinha aqui, item 2. O edital impugnado não perpetrou ilegalidade ao excluir da disputa empresas de maior porte. Então, ou seja, o edital concedeu tratamento, uma licitação exclusiva para ME e EPP. Haja vista que cada item há concorrência autônoma entre as empresas participantes do certame, como já decidiu o Tribunal de Contas da União. Aí ela vem aqui, ó, item 4. Por outro lado, a Lei Complementar 123 de 2006 excepciona a aplicação dessa regra nas hipóteses previstas no 49, dentre as quais se inclui a ausência de vantagem para a administração. Aí no item 5 ele vai trazer o caso concreto que eu queria trazer para os senhores. A comparação de preço dos mesmos medicamentos licitados com os alcançados em pregões efetuados nos municípios de Bom Jesus do Norte e São Gabriel da Palha, e que houve ampla concorrência, ou seja, não foi dada a licitação exclusiva para a EPP, resultou na exorbitante diferença de R$ 233.025,35. Ou seja, ficou comprovado aqui, minimamente demonstrado, que o procedimento adotado no município recorrido pode implicar em extrema onerosidade às contas públicas. Ou seja, ele fez uma licitação exclusiva para a EPP e a média de preço dele, ela ficou acima da média de preço das licitações para os mesmos objetos, mas com ampla concorrência, tá? E aí o recurso foi provido da parte aqui, provavelmente da empresa, né, de grande porte, e por unanimidade venceu, tá? Então aqui é um exemplo concreto que eu trago para ver da aplicação da exceção do artigo 49. Não é só questão de escolha. A administração pública escolhe quando vai aplicar e quando não vai aplicar. Se verificar que vai trazer desvantagem, tá? Deve ser afastado, tá ok? Bom, aí eu queria trazer para os senhores um outro ponto aqui, porque a gente está fechando também nessa aula toda essa lei complementar, né? Que é a 123 de 2006, tá? Declaração falsa de ME e EPP em licitação. Já viram isso? Pois é, acontece, tá? Normalmente nos sistemas, principalmente o pregão eletrônico, tá? É um quadradinho que a licitante vai lá e marca a sua condição, uma declaração de que ela se enquadra ali na ME e EPP. O que ocorre? Pela Lei Complementar 123, o enquadramento, o reenquadramento, ou seja, se ela deixar de ter essa condição e depois voltar. E o desenquadramento como MEPP, ele ocorre mediante arquivamento de declaração da sociedade empresária ou do empresário. Ou seja, a empresa precisa controlar o seu faturamento de acordo com o calendário, tá? Do que ela for faturando no ano, e ir lá na junta comercial e arquivar esta declaração. Se ela não fizer isso, ela vai acabar se beneficiando de má fé dos benefícios da lei complementar sem que tenha direito. Isso em todas as searas que estão previstas ali. Tributária, trabalhista e também na licitação. Então, a inserção, gente, de informação falsa em documento público para fins de licitações é crime de fraude à licitação, que estava previsto no artigo 90 da Lei 866, né, que foi revogado, e agora é o atual 337-F do Código Penal, que a gente vai ler aqui agora. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação ou caráter competitivo do processo licitatório. Então, quando uma empresa de grande porte se declara ME e EPP, ela acaba recebendo um benefício que ela não tinha direito e que traz vantagem para que ela consiga a adjudicação do objeto, como, por exemplo, enfate ficto ou participar de uma licitação que foi determinada exclusivamente para ME e EPP, a qual ela não faria parte se declarasse ali a verdade, tá ok? Por isso que a fraude
a licitação. Bom, então a empresa precisa controlar os limites máximos dessa receita bruta anual prevista na Lei 123 de 2006. Então isso vai acontecer muito quando ela ultrapassa e ela ainda não foi lá, fez o depósito, né, enquadramento, reenquadramento, desenquadramento, e ela continua ao longo do ano se beneficiando além daqueles períodos que estão previstos lá na 123, que é esse máximo, para que ela possa gozar dos benefícios. Bom, outro ponto ainda bastante interessante sobre esse tema. De tempo em tempo, os valores, né, desse faturamento da Lei Complementar 123, eles são atualizados, tá? Então, por exemplo, em 2011 houve uma atualização dessa. A Lei Complementar 139 alterou esses limites, tá? E aí várias empresas pegaram e fizeram essa declaração de ME e EPP quando elas não tinham esse direito. Depois, em 2011, veio a legislação nova e elevou esses valores. As empresas fizeram o quê? Entraram lá na ação penal, né, fazendo a defesa, alegando que houve abolício crimes, né? Ou seja, ao aumento do valor dessa faixa, faz com que ela passe a ser ME e EPP, então aquela declaração falsa dela, ela deixou de ser considerada aí ilegal, tá ok? E o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, né, que é essa RESP, que está aí, se vocês quiserem consultar na íntegra, ela vem explicando que a lei complementar ela não tem um caráter criminal, né? O crime de fraude à licitação, ele não é uma norma penal em branco que tem que ser complementada por outras leis. Então, toda vez que a legislação essa e outras que vierem alterarem esse valor do faturamento da Lei Complementar 123 de 2006, tá? Essas legislações estão fazendo isso com o objetivo de adequar a inflação. E essas correções de valores, elas não retroagem, tá? Então, elas não vão retroagir para beneficiar o réu. À época, né, de acordo com aquele limite, com aquele teto que estava lá, se fez a declaração de forma errônea, a empresa vai responder por ela. Se no futuro elevar esse teto, tá? Isso não retroage e não afeta a conduta dela, tá ok? Então, vai permanecer o crime de fraude à licitação, tá? Em complementação também, tá? Importante, eu trago aqui o entendimento do Tribunal de Contas da União, no sentido de que não é necessário que haja a vantagem, que se obtenha a vantagem. Às vezes a empresa marca a declaração e antes que ela receba aquele benefício, ela vai lá, ela desiste, ela comunica ou ela não chega a ser beneficiada. E aí as empresas tentam escapar dessa responsabilização administrativa e penal, tá? Com base em não ter obtido nenhum tipo de vantagem. Então, o acórdão 1797 de 2014, tá? Que eu trago aqui, relator Haroldo Cedrais, ele tem vários outros, mas ele é um mais antigo e ele é bem representativo. Vamos lá. A simples participação de licitantes como ME ou EPP, amparada por declaração com conteúdo falso, configura a fraude à licitação e enseja a aplicação das penalidades da lei. Não é necessário para configurar o ilícito que a autora obtenha a vantagem esperada, tá? Se os senhores procurarem outros enunciados de outros acordos nesse mesmo sentido, os senhores vão ver que também essa conduta dá ensejo à declaração de inidoneidade, tá? E a inidoneidade declarada pelo Tribunal de Contas da União, tá? Não é nem pelo órgão, não. Se o Tribunal de Contas identificar que houve fraude à licitação, ele mesmo vai declarar essa inidoneidade, tá? E para completar, nós temos aqui a súmula 645 do STJ, né? E fala lá, o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação precisa de comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem, tá? Então, basta declarar e essa declaração não equivaler à verdade material concreta, tá? Então, eu trouxe aqui mais uns 2 acordos que tem outras nuances. Um acordo que está falando aqui da questão da declaração da inidoneidade, que eu acabei de falar, e dessa idoneidade declarada pelo Tribunal de Contas da União, que é aquela que está prevista no artigo 46
da Lei 8.443 de 92, Lei Federal, tá? É a Lei de Organização do Tribunal de Contas da União. Então, ela vai dizer aqui, ó, participar de licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, embora seja, olha aqui, coligada ou integrante de fato de grupo econômico de empresa de porte maior, ainda que não haja coincidência de sócios. O que é esse caso aqui? É a empresa MEEPP, que foi assim constituída, mas que, na verdade, após uma diligência, uma investigação, essa empresa ela é coligada ou ela faz parte de um grupo econômico maior, tá? Então, as empresas vão se organizando em pequenas empresas, MEEPP, para poder conseguir participar dessas licitações e ter acesso a benefícios que não teria, ou seja, usufruto indireto dos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006. Também vai se sujeitar à declaração de idoneidade e também vai caracterizar fraude à licitação. Por fim, eu trago mais um comportamento aqui, que é a utilização de MEE por empresa de maior porte. Ou seja, a empresa grande vem disputar e usa uma microempresa de fachada, que ela mesmo constituiu, um laranja ou está terceirizando de alguma forma, tá? Para poder usufruir indiretamente dos benefícios também da Lei Complementar 123 de 2006, também seja na declaração de inidoneidade diretamente aplicada pelas Cortes de Contas, tá ok? Então fica de olho que é crime, é responsabilidade penal, tá ok? Bom, essa foi a nossa dica prática, tá? Detalhada. Nós seguimos uma série de vídeos aí sobre a Lei Complementar 123 de 2006, que continua em vigor, continua sendo aplicada na Lei 866, na 10.520 e vai manter os seus efeitos com algumas pequenas mudanças na Lei 14.133, tá ok? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito, ó, não esclarecem. Fica a dica. Obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever aqui no canal, gente. Nós estamos com um bom número de visualizações, mas o pessoal esquece de clicar e se inscrever. Se inscreva, tá? Ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. E siga também a nossa rede social no Instagram, que tem vários conteúdos aí especiais durante a semana e mini dicas, tá ok? Eu sou a professora Ana Mendes e, ó, até a próxima!